Olá, Irmandade Literária. Mais uma vez aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Ótima, excelente madrugada. Vim aqui agradecer humildemente. Finalmente o canal chegou aos 500 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. Já estou preparando já para fazer já o sorteio, né, do Conde Macard Stella Maris, tá? Vou fazer um vídeo especialmente só para isso, para comemorar os 500 inscritos e já sortear o felizado ou a felizada que vai ganhar o livro do Conde Macard Stella Maris. O seu joinha, o seu comentário, o seu curte, compartilha e o seu comentário é muito importante para o canal, tá? Assim o YouTube entende que o meu canal tem relevância com a sua ajuda, com a sua participação, e eu ainda cresço ainda mais na plataforma, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, pela confiança do meu trabalho literário aqui no YouTube. E vamos falar então sobre, né, os contos de Tolstói, né? Modéstia à parte, eu sou o primeiro canal do YouTube onde eu falo sobre todos os contos de Tolstói, né? E hoje eu vou estar falando sobre o 19º conto, que se chama Como um Menino Contou que Não o Levaram para a Cidade. O 19º conto. Esse aqui é um conto que eu posso dizer assim, é um conto para você, um pai, a mãe, contar para o filho na hora de dormir. E é um conto mais simples, mais relax. Eu acredito que esse conto Tolstói estava tipo fazendo uma homenagem para os seus filhos, porque até então, tanto ele como Dostoiévski não era um cara assim, apesar de seus personagens serem personagens complexos, mas ensina a história dos dois. Os dois foram bons maridos e fiéis, diga-se de passagem, né? Nenhum era regado a bebedeira, essas coisas. O Dostoiévski ele era viciado em jogo, né? E escrevia os seus livros lá, mas ele era fiel à sua esposa. Tanto Tolstói também, que viveu, apesar que ele fazia ali da nata sociedade, ele participou da guerra de Sebastopol. Ele era um soldado russo, né? Depois, né, a Rússia perdeu um soldado, mas ganhou um grande escritor, né? E ele tinha uma coisa muito interessante, que ele falava sobre sobre a sociedade da Rússia, sobre a política, sobre ali, os czaristas, né, o comentário sobre a guerra, sobre a dificuldade financeira que os mais humildes, os mujiks, passavam, o frio que a Rússia, o inverno russo é muito severo, é muito cruel, principalmente na época de alimentação dos grãos ali. Enfim, e isso não muda, né, tanto nos fatos dos dias de hoje, com o inverno russo muito, muito severo, principalmente na época da alimentação, né, de colheita, etc. Neste conto aqui, o menino, né, dá-se a entender que é uma criança, ele vai pedir o pai para ir poder para a cidade, ir com ele para a cidade, que o pai estava indo para a cidade. O pai fala para ele assim: para que você quer ir para a cidade, sem necessidade? É tão frio, você não vai aguentar, né? O frio que tá, fica em casa com sua mãe aí e tal. Para que? Não tem necessidade de você ir para lá, né? Depois pode pegar ali uma gripe, enfim, uma doença, né? Se imagina, o menino vira de costa e chora, e, né, faz aquela manha. O pai, né, não dá muita confiança para isso, vai para a cidade, o menino chora e até chora tanto que chega uma hora que ele vai dormir. E ele dormindo, ele sonha com o pai dele que estava numa estrada, e caminhando nessa estrada estava entre a casa dele e uma capela. E nesse sonho, ele sonhou que estava aqui indo com o pai dele. Estava tão obcecado em ir para a cidade com o pai dele que ele acabou próprio sonhando que ele e o pai dele estavam indo para a cidade. Chegando lá, ele viu tipo alguém ali numa estufa vendendo uma esses bolos, né? Umas broas, né? Assim, para ele. E aí o pai dele perguntou para ele se ele era, se era uma broa, né? Uma broa, um bolo assim. Ele falou, pai, disse que era.
foi lá e comprou para ele esse pedaço de bolo, ele ficou todo feliz e tal. Aí de repente ele acorda, né? Ele acorda e vai brincar com os amigos deles ali na neve, pega ali tipo uma prancha ali, uma coisa para eles ficarem deslizando na neve, no frio, né? Se ele perto da casa dele, a neve desse jeito, imagine se ele estivesse na cidade. E aí ele tá lá sonhando, ele tá lá brincando com os amigos deles e tal, etc. E de repente ele descobre que o pai dele voltou da cidade. E aí ele pergunta pro pai dele, né, se o pai dele tinha comprado alguma coisa para ele lá. Aí o pai dele fala assim, eu comprei para você uma... É bolo, não é bronha, né? Acho que é broa que fala. Deixa eu só verificar aqui direitinho. Peraí, congelar... Peraí. É uma... Ah, desculpa, gente. É uma broa, né? Bronha. É broa. Não é como se fosse um bolo, assim. E aí, o pai dele volta para a cidade, né? Aí o pai dele pergunta, você não comprou uma broa para mim? Ah, comprei uma broa para você. Ele acorda, fica feliz e tá. E fim da história. Eu acho que... Acho não. Neste caso, desse conto aqui bem simples, bem curto, mostra Tolstói, o amor que ele tinha para os filhos. Né? O amor dá-se a entender que ele está fazendo tipo, uma pequena homenagem, uma pequena história, uma fábula de pai para filho. Não tenho que das histórias que eu vi de Tolstói, na sua biografia, porque não tenho em mãos ainda, porque, né? O nosso querido governo do amor, né? Tá colocando os livros lá em cima, infelizmente até algumas livrarias do Brasil estão fechando, falindo por causa desse altos impostos, mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Não vou mudar de assunto. Não se tem uma história de Tolstói ser que um pai violento, um marido violento, que descuidava dos filhos. Não tem essa história, bem, primeiro, então até eu sei, né? Sou um fã incondicional e declaradamente totalmente parcial com a literatura russa, mas eu separo o autor da sua pessoa, correto? Isso é bem claro. Eu sou um amante leitor da literatura russa dentro da história, daquilo que eles não contam, né? Eu não sou aquele de passar pano para aquilo que os autores, escritores fizeram, se fizeram algo de errado, né? Até então, eu não sei, não me contaram absolutamente nada disso. Mas voltando para a história aqui, é uma história bem simples, bem curta, bem singela, mas é uma história bonita, né? Mostra como o pai ali não sujeitou aos caprichos da criança, né? Das mimadas, né? Não tinha necessidade de ir para a cidade com ele, no frio escaldante, no frio que louco que estava. Né? O filho ficou tão aquilo na cabeça dele que imaginou que estava com ele na cidade, que estava numa estufa, que o pai dele comprou a broa para ele. Depois ele acabou acordando, não era nada disso. Levantou, foi brincar com os amigos, depois descobriu que o pai chegou e o pai comprou finalmente uma broa para ele, que até imagina na cabeça dele. Então, são nesses pequenos detalhes que se faz você ser um homem tão, um amante, eu já disse que vai ver, tão incondicional com a literatura russa, porque ele tem uma coisa tão especial de mostrar todos os detalhes, todos os requintes de como ele está apresentando aquela história para os seus personagens. Né? É tão bonito, pode ser tão simples, você pode ver, mas existe um amor, uma coisa singela naquilo que Tolstói escreve. Mesmo nas histórias mais difíceis de engolir, mesmo mostrando os seus personagens mais, né, tenebrosos, e com as histórias difíceis, principalmente nos contos anteriores do Livro Verde, né, e da Guerra de Sebastopol, que foi uma guerra muito sangrenta, tinha umas partes muito engraçadas nos personagens seus ali, né, no momento daquela tragédia, ainda conseguia achar um momento para rir, para fazer piada, enfim. De às vezes até a vaidade dos próprios generais, capitães com seus soldados. Mas enfim.
Neste conto aqui é uma coisa muito simples. Isso aqui é uma história que você pode contar um pai para um filho, ou para uma mãe, até por exemplo, uma mãe para um filho ou para uma filha, não se dedicando aos seus caprichos, né? Mas demonstrando seu amor, demonstrando a sua generosidade, mostrando a sua compaixão, né? É simples, é sucinto, mas é bonito, é generoso, né? Os contos de Tolstói, eu falo que para quem quer começar a conhecer a literatura russa, para quem quer começar a entender a linguagem de Tolstói, esse é o caminho, tá? Então, já há mais de um ano, ou mais 2 anos, né, lendo aqui os contos de Tolstói, que mais uma vez permite a modéstia. Eu sou o primeiro canal do YouTube do Brasil a falar e resenhar todos os contos de Tolstói, um por um, né? Tem gente aqui que já fez, até o próprio Tatiana Feltrin, acho que a Paloma também, já falar dos contos de Tolstói também, mas fizeram um resumo. Eu não estou ali desfazendo o trabalho dela, de forma alguma, que sou eu, mas estou falando de um por um, sem pressa, com calma. Enfim, é isso. Quero agradecer mais uma vez aqui aos 500 inscritos e inscritas aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Também estou dando andamento de outros projetos também, que é as 48 Leis do Poder do Robert Greene, e também Ravensbrück, da Sarah Hell, que é contando a história, né, fazendo uma história de capítulo a capítulo do livro Ravensbrück, contando a história difícil dos campos de concentração de mulheres, né? O que os nazistas fizeram, aquilo ali vai muito além de todas as histórias que você pode ver em televisão, principalmente ali. Se você achou a lista de Schindler difícil, imagina, nossa, aquela menina de vermelho na lista de Schindler ali, meu Deus, aquele ali, o final é difícil, meu Deus. Então vamos lá, estou aqui encerrando então o 19º conto de Tolstói, do 2º volume, que se chama... Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho de novo aqui. Deixa eu botar aqui a página, mais uma vez. 19º conto. Como um menino contou que não o levaram para a cidade. Este foi o 19º conto. Mais uma vez, conta aí com a inscrição de vocês, para a gente poder crescer mais aqui dentro da plataforma. O seu joinha é importante, o seu comentário também é muito relevante, de uma maneira equilibrada, educada, construtiva. O que você acha do canal, o que ele pode melhorar? Aceitamos aqui sugestões. Se só uma coisa que eu deixo bem claro: qualquer comentário qualquer comentário, seja ele de qualquer tipo de preconceito, seja religioso, seja de raça, nível social, ou gênero, ou qualquer coisa de gênero, qualquer comentário desse de ato preconceituoso serão bloqueados e bloqueados, tá? Aqui são para pessoas que têm ideias e que fazem comentário de uma maneira equilibrada, educada, sem ferir ninguém, correto? Então, muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo mais uma vez. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!